Ou vamos ver se a voz tá boa. Oi, testando, testando. Mas tá mais ou menos, dá pra falar um pouquinho aqui com a Renchi número 17, né? Aquela rapidinho. Nós estamos aqui com a capa bem legal, mostrando o poder de luta total, os mais poderosos guerreiros de Dragon Ball Z. Depois da vinheta. E bora lá. Temos ainda a Sheila Dorfman, Pôster da Sakura, Metrópolis, falando de novo aí, ó, desse sucesso de Katsuhiro Otomo, baseado ali, né, na obra de Osamu Tezuka, que era baseado também em um longa-metragem da década de 1920. Henshin, transformação aqui, falando, muita gente não sabe, mas nós, fãs de anime e séries live action, devemos muito ao Capitão Asa. Pô, aqui ó, citando mais uma vez, grande Capitão Asa, programa ali passou muito ali na década de 70, né, sendo ali responsável por introdução de alguns desenhos e animes e live actions também, galera. Desde muito tempo, quem acha aí só tinha de Jasper, tenho certeza que aquela galera mais velha, assim como eu, conferiu bastante coisa legal daquela época. Aqui, onde eu morei aqui em BH e tal, cara, tinha um programa que era do Disseu Pereira, Projeto Alegria, mas ele era um programa de auditório, mas tinha Tia Dulce, o Clubinho. Esse Clubinho aí que era responsável por passar alguns desenhos, e dentre eles ele também séries como Spectrum Man e tudo mais, cara. Tem no Japão, tem na Henshin, encontre seu herói na Jungle Shop, uma das maiores lojas especializadas em animes e séries live action do Japão, investe pesado em grandes eventos com convidados especiais. Aqui no caso, gente, uma loja já de renome, cara, eu nem sei, apesar que passou tantos anos, né, cara, sem respeito, se ela ainda continua firme e forte, não cheguei a pesquisar. Quando eu venho fazer vídeo com vocês assim, falando sobre essas publicações, eu vou muito do que eu tinha lido a respeito e tudo, né, mas eu posso dar uma pesquisada a mais. Mas aqui no caso, uma loja muito bem conceituada lá no Japão, onde vendia grandes figures, artigos, né, cara, baseados ali em séries e tudo mais, e também organizavam eventos em que eles recebiam, assim, ali convidados ilustres. Aqui comentando sobre da vez, pelo período, né, o não, Masashi Taniguchi, o Gobru, ali de Go-Go 5, aquele que nos Estados Unidos foi conhecido como Lightspeed, o resgate, né? E aqui mostrando que dentre esses eventos que a Jungle Shop promovia, como chamava assim, convidados especiais do ramo ali, ele foi um dos convidados. Ele, na época lá ele estava com 23 anos de idade, sendo um dos protagonistas, né, da série Go-Go 5. E aqui falando ó, que o jovem foi o 14º participante da série de convenções da Jungle, olha para você ver, batizada de Tokusatsu Hero Event, ali no caso, falando que ele era simpático, falastrão. Ele foi recebido por uma plateia seleta, formada ali por aproximadamente 100 pessoas, e respondeu dezenas de perguntas feitas pelos fãs. Taniguchi ganhou fama depois que participou da série há cerca de 2 anos, vivendo o Go Blue. E ele fala também que foi o primeiro papel importante para ele assim cair na televisão, né? E depois disso aí foi aquela coisa de abrir portas para outros projetos. Mas aqui falando, né, um pouco sobre a loja, né, promovendo. Então assim, bem bacana. Falava também que a loja ela tinha vários produtos que podiam estar sendo passados até para o exterior também, mas não eram qualquer coisa não, tá, gente? Então, igual eu estava falando aqui, ó, infelizmente, ó, apenas DVDs, LDs, CDs e VHS são enviados para o exterior. Mas em um futuro próximo, a Jungle promete incluir na lista pôsteres e character goods, que seriam aqueles personagens, né, ali baseados da cultura geek ali que a gente tanto curte. Eu tenho alguns, eu já até mostrei para vocês aqui num shorts, né? Gundam, Jaspion, Kamen Rider. Oh, bicho, eu tenho 2 Kamen Rider. Eu tenho o Kamen Rider Black, que para mim foi um marco, trazendo a primeira série Kamen Rider para o Brasil ali já ali no início da década de 90, e também o Kamen Rider Kabuto, ali também um meu favorito da era Heisei, cara, bem legal. Aqui um pouco da propaganda aqui sobre Mangá Explosion, primeiro portal de mangá e anime.
Chegou a hora de você aprender a falar a mesma língua, e aqui também uma propaganda, um jabá, né? Os melhores dicionários da língua japonesa. No Henshin no Tegami, a Kali respondendo aqui as perguntas de gente de São Paulo, Paraná e São Paulo para variar. E aqui, o próprio Del Greco tinha comentado lá no editorial, falaram também sobre o Capitão Asa lá na Herói, né? É uma figura assim muito emblemática, ali um dos primeiros programas infantis da TV brasileira a fazer sucesso com heróis japoneses, ficou 11 anos no ar. E aqui mais um pouquinho de homenagem a essa grande figura para nós ali, né? E mostrando algumas coisas que passaram por lá, como o próprio Ultra Seven, o regresso de Ultraman, ou seja, Ultraman Jack, Pinóquio, a versão japonesa que depois passou lá na Rede Manchete, e o Speed Racer também, cara. Aí passava na TV Tupi, né? Contando aqui um pouco que nos anos 70 um programa se destacava pelo carisma de seu apresentador e pelas séries e desenhos exibidos. Era o Clube do Capitão Asa, que já estava no ar ali na TV Tupi, e que teve vital importância para a televisão brasileira, assim como para as crianças e adolescentes da época, com toda certeza. Aqui mais então sobre Metrópolis, mostrando já o Katsuhiro Otomo. Comentei sobre esse longa que saiu lá no Japão, com o Katsuhiro Otomo sendo ali o animador, né? Assim como ele, autor de Akira. Teve também o diretor de Ghost in the Shell. E lembrando que foi um movie, uma animação ali baseada no mangá do Osamu Tezuka, que saiu ali bem década de 40, década de 50, né, quando o Osamu estava... 1949 aqui, ó. Né, foi desenvolvido pelo Osamu Tezuka em 1949. E aí, mais pra frente, veio essa ideia muito bacana de se fazer uma produção para o cinema, né, justamente homenageando ali essa obra. Lembrando, já comentado aqui no canal também, que o próprio Tezuka, ele se inspirou no filme de 1927, né, cara, que tem isso também Metrópolis. Então, muito bacana, cara. Aqui mostrando a estreia no Japão, tá? Algumas curiosidades sobre o enredo, ó. A história começa em 1900 e alguma coisa, na cidade-estado Metrópolis, onde robôs e humanos convivem em paz, mas tudo não passa de uma utopia. Essa sociedade do futuro sofre de um profundo desemprego gerado pela automatização e por causa disso muitas pessoas vivem no subsolo, na maior miséria. Diante dessa caótica realidade, as pessoas iniciam movimentos anti-robôs. Isso lembra alguma coisa para vocês ali de Astro Boy, por exemplo? Tinha um contexto bem parecido em relação aí à população com os robôs, cara. E aí mais um pedacinho contando sobre o enredo, levando a outras situações também assim bem mais complexas. E logicamente também um show de efeitos visuais nessa trama. Aí aqui mostrando, ó, à direita o cartaz do filme com o estilo do Tezuka e abaixo a capa do mangá original de 1949. Ó. Que bacana, hein? Poder de luta total. Essa aqui eu vou até dar uma lida para vocês, ó. Eleve o seu Ki ao máximo e descubra junto com a Henshin quais são os guerreiros mais poderosos de Dragon Ball Z. De quebra, aprenda a disparar os mais poderosos golpes usados por Goku e companhia, ali pelo próprio Marcelo Del Greco. E eu vou falar a verdade para vocês, assistindo o Dragon Ball desde o início, lembrando alguns nomes dos golpes mais populares, como o Galaki-Ho, Kamehameha, Kaioken, Kenzan, cara, vem outros aqui que eu fico assim, nunca ouvi, ou nunca prestei atenção direito, sabe? E aí mostrando então um pouco aqui, ó, sobre o Goku, o poder de luta dele em níveis até o Super Saiyajin 3, quando ele apareceu na saga Majin Buu. E os golpes aqui é enxurrado, Kamehameha, Bokujutsu, Genkidama, aquela bicho era muito completo. Aí mostrando de todo mundo, tá, gente? Goku, Kuririn, o Gohan, tanto que aqui, ó, o Gohan, de acordo com a história, na fase Kaioshin Gohan, quando ele, né, o Kaioshin desperta aquele poder nele e tudo mais, ele tava com um poder maior do que um Super Saiyajin 3. Mas só ficou por aquilo ali, vocês lembram, né? Aqui também o de Vegeta, mostrando de novo os valores de luta, tá? E quais os golpes assim conhecidos. E tem da galera, gente, ó, o Trunks do futuro, o Piccolo, o do Freeza também aqui, ó, tá vendo? Da 18, do Cell, o Kaioshin, poder de luta, por exemplo, dele era de 17 milhões.
O do Piccolo na fase boa era 28 milhões, mas ele não engraçava com o Kaioshin pelo fato da hierarquia, então ele tinha um respeito enorme pelo Kaioshin e nem se atrevia de enfrentá-lo. O Kibito, com 16 milhões, por exemplo, aqui, estava com o mesmo poder do Piccolo na fase Cell, tá vendo? E o Cell, né, tadinho, com seus 27 milhões ali na sua própria saga. Aí mostrando mais uma vez, tá, gente, aqui no caso, sobre alguns golpes, tá, e quais eram as características de cada um deles. Muito bacana, viu, para acompanhar. Aqui do Dabura, do próprio Majin Buu, tinha 38 milhões aqui, ó, de poder de luta, ou seja, ele era mais forte também do que o nível 3, tanto que o Goku não o venceu. O Trunks do presente, pequenininho aqui também. O Goten, tá? A forma do Gotenks aqui também com seu Super Saiyajin 3 ali equivalendo a 41 milhões de poder de luta. E cara, aqui o Majin Buu seria ali o que? O Kid Buu, eu acredito, né? Tem também aqui do Vegito, que tinha o que? Só 50 milhões. E olha só, o Vegito, nesse aspecto aqui, era mais forte que o Majin Buu pequenininho, só que, né, essa forma, ela foi desfeita. O que não era, né, tá. Mas enfim, aquele negócio dos brincos Potara seria uma fusão definitiva. Mas dentro do organismo do Majin Buu, essa união, né, essa fusão, ela se desfez. Pois é. Um pôster lindaço, inspirado ali totalmente em Alice no País das Maravilhas. A galerinha de Sakura aí, ó. Quero Sakura, Yukito, a Tomoyo como a rainha de copas, o Toya como chapeleiro louco. Ficou bem legal aqui, né? Fazendo aquele mexão do mangá da JBC. Classe Henshin, Onshurasowaka, Shurato. Ele é o maior dos Guardiões Celestiais e vamos relembrar as aventuras de Shurato, o Rei Shura. Justamente ele contando as aventuras de Shurato e Gaia quando foram parar no mundo celestial. Eles eram já tomados como um dos guardiões, né, os dois guardiões também de Vishnu, só que o Soma e o próprio Gaia foram corrompidos quando eles fizeram essa transmigração através de uma trama chefiada ali por Indra, o mestre Indra, que com um mantra ele transformou a Vishnu em pedra, né? E aí com essa situação se criou também uma trama que de imediato Shurato e Gai se tornam grandes adversários. O Gai quer simplesmente matar o Shurato e nessa brincadeira toda Shurato ele é acusado de ter feito, né, de ter sido responsável pela petrificação de Vishnu, o que não é verdade. Ele foge do palácio. O primeiro aí é o Hyuga, um rei celestial que, né, acredita no Shurato também, afinal de contas ele também presenciou a situação. E caramba, nessa brincadeira toda aí, com o tempo, o Ryuma, Rei Dragão, se junta a eles, o Leiga, e acaba ocorrendo aquela divisão entre os próprios reis celestiais, em que uns preferiram seguir as ordens de Indra, achando realmente que Shurato e os demais foram responsáveis pela petrificação de Vishnu, e gerou uma guerra entre eles, assim, muito dramática em vários aspectos. Tem episódios de Shurato, cara, ali, por exemplo, do demônio Kilihari, bem interessante. Tem o do Mariti. Mariti era um guardião que era muito apaixonado pela Leng. A Leng preferiu acreditar em Indra do que em Mariti, que ela era muito apaixonada, né, pelo Indra e tal. Ela lutando com Mariti é muito, muito dramático também. Tem a situação do Rei Riba, né, o Dan, que acredita assim veemente na responsabilidade do Shurato e os demais. Infelizmente ele foi até a morte com isso, mas como bem sabemos, no decorrer do anime houve a conclusão certinha da primeira fase, que foi até essa aqui. A Vishnu ela volta ao normal depois, vem o exército da Shiva para a grande guerra ali com o mundo celestial, os guardiões são ressuscitados. Cara, tem situações aqui bem bacanas mesmo. Tem um dos grandes inimigos ali, o Akalanata de Fudomio, que foi dublado pelo Elcio Sodré. Tinha a Atarius, tinha o Kundalini, tinham adversários assim fodásticos. Como eu disse em muitos momentos, cara, bem dramático a situação dentro do anime. Uma pena ali, assim, no final eu achei
Eu achei bem fraco, pra falar a verdade, ali os 2 últimos episódios, ou os 3, porque estavam caminhando pra uma situação eu achei bem bacana, né? Tem os ovos geram uma aventura deles na Terra, não é tão boa quanto a série, mas continua mantendo aquela pegada séria e tudo mais. Acho muito legal, deixa eu ver se aqui dá continuidade, não. Acho muito legal numa parte que nós aprendemos os mantras usados pelo Shurata, o Shurato e a galera, por exemplo. O golpe do Shurata era Naumak Samandá, Abilam Ken Sowaka, né, o poder de Shura. Tinha o Macaquiala do Ryuga, tinha o Nandi Renandi do Ryuma, tinha Macacarla da Leng, tinha o Trovão de Água Dapa, né, do Dengalivan, do Quênia. Não, cara, tinha ali, a gente procurava decorar muito. E o que era muito legal essa parte aí do anime. A revista ajudou bastante nisso também, cara. Um anime que vale a pena conferir até hoje, muita gente gosta dele pra caramba. Dá pra dar umas revisitadas legal, tá? Mas com certeza bem aquela produção ali na carona dos Cavaleiros do Zodíaco ali, sem sombra de dúvida. No radar do Dr. Gore, mostrando ali do Samurai X, Rurouni Kenshin de volta ao Brasil. Ali ele passando no Cartoon Network, uma vez que a Globo, né, ela picotou ele, como eu disse, né? Ele voltou a passar no Cartoon e ele passou com episódios ali, seguindo, bonitinho, bacana demais. Foi no mesmo período que eu consegui ele também legendado, então eu dei muita preferência a ver ele legendado, cara, mas valia a pena, tava com menos cortes, né, no Cartoon Network. Aqui sobre Thundercats, voltando ali também a passar no SBT ali a partir do dia 2 de julho daquele ano. O Dragon Ball Z até o fim falando que os fãs podem ficar tranquilos, porque pelo menos no Cartoon Network iria passar Dragon Ball Z na sua íntegra, porque já tinham terminado o trabalho de dublagem. Aqui sobre o Nono-chan, a tira de jornal que virou anime, muito bacana, uma tira de jornal direto, baseada ali nessas informações para virar um anime. Não cheguei a ver, mas era o quê? Notícias direta do Japão, assim como uns especiais ali, ó, do Shingeki Robo versus New Gete Robo, meca do caramba também bacana de se ver. Fui ver isso muito posteriormente, quando os fansubs começaram a dar umas legendadas, mas direto aqui era de lançamentos lá do Japão. O X-River, mesma coisa, tá? Esse One para a Estação Brilhante, eu não lembro de ter assistido ele. E o Real Boat Ride School também, cara, mas com enredos bem legais e interessantes. Vou dar uma pausa aqui pra vocês darem uma fragada. Tá? Justamente como falando, ali era 2001 mais ou menos, 2000 para 2002, a revista aqui. Ou seja, tava batendo um racha ali com a Herói.com, tava também, se bem que se fosse 2001 ali, dependendo do mês, já tava na Herói.com.br, e também com a Anime X, né, cara, bacana também ali do Peixoto. A gente tava com uma enxurrada de informações, galera, sem contar que já tava vindo aí também a outra jovem, né, com muita informação dessa, muita informação batia uma com uma outra, né? Então, assim, bicho, era aquela enxurrada, como eu já disse no último vídeo, que, cara, pra você acompanhar 100% era bem difícil. Você tinha que ter aquele seu estilo que mais te agradava. Aqui no Brasil, o que é legal, assim, nessa parte, é que pelo menos a gente aqui em exclusividade não somos tão fãs só de shonen, né? É shonen, é shoujo, é seinen e tudo mais. E tinha muita opção. Mas aqui é o Angelique, da Terra Sagrada com Amor, não vi. Replition, eu tenho ele, mas eu não terminei de assistir, mas é bem legalzinho. Isso eu fui conseguir ele bem depois, 2007 eu acho. Falando aqui também de Yu Yu Hakusho, no último mês de junho foi lançado o DVD Box das séries ali, né, mais cultuadas no Brasil, que era o que? O DVD Box do Yu Yu Hakusho. Tinha comentado até em outro vídeo que eu falei que era uma bagatela em real, do cara, se alguém quisesse adquirir ali pelas importadoras. Aqui falando sobre a Globo se rende aos animes, justamente ali com uma programação, né, bem completa ali, com Sakura Card Captor, Digimon, Dragon Ball Z, cara, bem bacana. Tá? Mais um aqui direto do Japão, Sugar, a Pequena Mestra da Neve, não conheço, também não vi. Sekai no Sink, Batalha no Espaço, esse aqui eu acho que eu vi, cara, mas aqui de imediato eu não lembro porque são muitos, viu, pra falar a verdade pra vocês, mas ele era poucos episódios, tá? Esse é o mais novo anime de série Seikai, né, uma das obras mais famosas do gênero ópera espacial. Ah, então a gente estava devorando de tudo um pouco dessas óperas espaciais, principalmente aquela Galaxy Express, né, ali do mesmo dos criadores de Patrulha Estelar, que era muito fodástico também. Olha que bacana aí a cara da voz, a Princesa Guerreira aí, gente. Tá trazendo aí a Xena.
Olha que bacana, bicho. Porque muita gente lembrando da Sheila Dorfman, eu conheci muito ela assim nos trabalhos nas animações ali do Cartoon e tal, mas ela como a Kyoko, ali de... A Ryoko, perdão, a Ryoko de Tenshimuyo, cara, voz marcante pra caramba, mas eu gostava muito daqui, ó, ela quando ela fazia a Xena também, velho, muito bacana. Viu? Aí aqui contando um pouco sobre a sua carreira, né? Assim, no caso, você já fez alguma outra série japonesa fora Tenshimuyo? E ela disse que não, ó, foi o primeiro e único anime que ela tinha dublado, ó, pra você ver, hein? Tá? E aí mostrando outros personagens que ela já dublou, né? Igual aqui, ó. Que outros personagens você já dublou? Aí falando aqui, ó, as vozes da Xena, Mônica de Friends, da Jamil também de Medabout, aí é uma série, tá, pessoal? Sitcom legal pra caramba. Ela fez também a Mística do novo desenho dos X-Men e a Zelda do seriado e no desenho chamado Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Uma voz linda, tá? E muito bacana, bem simpática demais. Na época estavam mostrando aqui até se você quisesse entrar em contato com ela. Guia de episódios de Yu Yu Hakusho. Acompanhe Yusuke Urameshi em suas incríveis aventuras. O detetive sobrenatural enfrenta demônios e outras criaturas das trevas. Aí contando, né, cara, ao nome do primeiro episódio. A morte. Cara, pode falar o que quiser daquela série live action do Yu Yu Hakusho, que eu achei que faltou muito ali, porque pra mim foi o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo e não quiseram arriscar muito com ela, porque, velho, eu acho que ela merecia ter sido mais episódios, porque aí eu acho que conseguiria abranger mais. Porém, bicho, a cena da morte do Yusuke na série ficou doida demais, viu? Nossa, rapaz, ficou muito foda. Aí aqui mostrando o Riei. Aqui não vai ter todos os episódios, acredito eu, tá? Aqui mostrando o Kurama, a galerinha aqui, o Coabra. Acho que vai até o aqui, ó. Foi até o episódio 28, ó. O pequeno terrível inimigo Link. O Link é aquele do Yo-Yo, pessoal. É o primeiro adversário enfrentado pelo Coabra no torneio das trevas lá. E o Coabra, e ele sai numa porrada legal. E o menino tinha a manha, viu? Ele tinha muita manha. Mas foi legal também o Coabra ali testar os seus limites. Afinal de contas, era um humano 100% no meio da galera, né, cara, com tantos poderes assim. Ele fez até um pau a pau com o Link, mas no final das contas foi o Link que ganhou. Aí vamos dar continuidade ao guia, né, então a partir do episódio 29, beleza? E aqui mais um pouquinho do jabá da Henshin, mostrando aí, ó, vitrine Henshin sobre Company Games, Rock Laser, Pro Games, tá vendo? É tudo games, ó. Nem um pouquinho aqui, bicho. E mais uma fichas dos Cavaleiros de Prata, trazendo dessa vez o Dante de Cebro, o Auriga Capela. Cara, esses dois aqui, mano, eles apareceram depois ali justamente ó, do Jamian de Corvo, né? Que o Jamian, ele, do jeito que o Jamian morre, é engraçado pra caramba, cara. Sério. Agora, ver o Dante e o Capela enfrentando lá o Seiya, o Shun, cara, quando o Ikki vem, mano. Véi, sério. Quando o Ikki vem, esse aqui passa um AOE com ele legal demais da conta. É requinte de crueldade, aquele golpe fantasma. Agora, esse Argo de Perseu deu trabalho. O Argo de Perseu deu tanto trabalho que ele petrificou outros cavaleiros, né, cara? E para o Shiryu não ser petrificado, ele sacrifica a própria visão para não ter contato direto com a luz ali do escudo da Medusa. Mano, aquele foi um dos episódios mais sangrentos e mais emblemáticos também da série, uma vez do Shiryu se sacrificando, né, cara, para salvar os seus amigos. Ali foi foda. Dentre ali que pode falar que deu trabalho, de todos eles, eu acho, desses assim, eu achei o Argo de Perseu bem regaçado, viu, cara? Bem forte, tá? E que deu muito trabalho, realmente. Fechando aí com mais uma imagem do trabalho do Yabu, pela JBC, do Combo Ranger, nessa rapidinha, da número 17 da Henshin. Valeu, galera. Obrigado por vocês estarem comigo aí. Aí, como é que tá a voz? Tá beleza? Tá jóia? Eu espero que vocês estejam gostando, viu? Porque tá voltando uns pouquinhos. Tem gente que reclama que eu fico fazendo só descrição nos vídeos, né? Mas ali foi explicando direitinho que a voz tava meio pra baixo. Tá bom? Mas obrigado por me seguindo aí até hoje e vamos que vamos, tá? Herói acabou, né? Como eu falei pra vocês, mas, poxa, tinha tanta coisa bacana pra dar essa continuidade que não tem como não compartilhar com vocês, tá? Até a próxima, valeu!